Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do 5 Minutos de Fama especial BBB 24. Nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação do Rodriguinho. Era uma eliminação muito aguardada, muito esperada por todo mundo, não somente por ele lá dentro da casa, né, que incansavelmente deixou bem claro que queria sair do jogo, né, acho que desde o momento que ele entrou ele já queria sair, mas também a gente aqui fora estava torcendo realmente para que o Brasil se juntasse para tirar, para que o público se juntasse para tirar o Rodriguinho, que estava se tornando um peso e um personagem bastante cansativo dentro do jogo. Ele foi eliminado, gente, na noite de ontem, com 78,23% dos votos, numa indicação da líder Beatriz, que fez uma excelente escolha em ter mandado o Rodriguinho pro paredão, e ele enfrentou nesse paredão, gente, o Lucas Buda, que teve 14,82% dos votos, e a Fernanda, que teve 6,95% dos votos. Ao todo foram computados 32.621.700 votos. Eu achei que o número de votos foi bastante pequeno em relação à movimentação desse paredão, mas pelo percentual aí do Rodriguinho, né, 78,23, já deixa bem claro que ele saiu com o maior índice de rejeição. Lembrando que o maior índice de rejeição até agora é o do Marcos Vinícius, mas ele estava naquele paredão para ver quem é que ficava. E como a gente tinha naquele paredão o Davi e a Isabelle, é até um pouco injusto a gente considerar que o Marcos Vinícius tenha, né, um índice de rejeição tão grande. Então, na minha opinião, o que fica valendo é esse índice, esse percentual de rejeição do Rodriguinho, de 78,23. Na minha opinião, ele continua sendo o mais rejeitado. Bom, gente, como eu falei, essa foi a eliminação mais aguardada da temporada, né? O Rodriguinho fez aniversário ontem, a gente que acabou ganhando presente, e desde o início que ele entrou no programa, eu até havia comentado nas redes sociais, o Rodriguinho tem um perfil, na minha opinião, completamente da Fazenda. Eu não sei em que momento que acharam que ele fosse render alguma coisa como camarote, como participante do Big Brother Brasil. Ele já entrou na casa mal-humorado, eu não sei se ele estava fazendo algum tipo de personagem, achando que aquilo fosse render alguma coisa, mas mal-humorado, já entrou na casa assim, se achando muito, sabe? E a gente precisa lembrar que sim, ele fez muito sucesso junto com o grupo Os Travessos na década de 90, né? Mas que depois, então, a gente nunca mais ouviu falar nele, pelo menos aqui pela região sudeste a gente nunca mais ouviu falar dele. Ele fazia, lógico, um show aqui, outro ali, mas ele não foi esse grande estouro, né? Ele não é um grande estouro, na década de 90 foi, mas dos anos 2000 para cá ele não se tornou um artista pop. Mas ele entrou na casa achando sim que ele era um mega star, um grande artista, não desmerecendo também a qualidade artística dele, viu, gente? Claro que não, a gente tá falando de coisas dentro do jogo. E ele já entrou se achando, já entrou ali cheio de autoridades, aí já foi se isolando das pessoas, já começou a falar mal de um, já fala mal do outro, já começou a se reservar bastante. O que também foi muito comentado aqui fora foi esse comportamento dele nas festas, de virar a cara para os cantores, de não aplaudir, de não compartilhar desse momento, né, que era tão bacana das festas, né, quando eles recebem visita de outros artistas. Então, assim, a insatisfação dele, não só com as dinâmicas do reality, mas também com todo o processo do Big Brother Brasil, deixou bem claro que para que ele entrou, né? Afinal de contas, o que ele queria? Projeção, o que ele queria? Engajamento, afinal de contas, hoje em dia se vive de likes e engajamento, mas numa entrevista da eliminação, né, com a Thaís Versosa, ele disse que ele havia entrado por conta da mulher dele, porque a mulher dele já havia tentado várias vezes entrar no programa e nunca tinha conseguido, então ele entrou no programa para satisfazer um desejo da mulher dele. Mas será que valeu a pena? Na minha opinião, não, viu? Foi uma participação assim completamente desastrosa, negativa, tanto que a casa, depois que ele saiu, já começou a ficar com um ar mais leve. A Pitel e a Fernanda, que sempre foram dupla, elas continuaram com a dupla lá no Quarto Gnomo, mas a coisa começou a fluir de uma maneira muito mais interessante e talvez menos tóxica e muito mais saudável lá dentro do jogo. Bom,
A gente vai falar basicamente dessa saída do Rodriguinho, não sobre a trajetória dele, que eu acho que já ficou bastante clara, mas a gente vai ressaltar aqui nesse programa de hoje o discurso do Tadeu, porque esse discurso do Tadeu, quando a gente vai analisar esse discurso da eliminação, né, isso já é herança do Bial. Os discursos, eles têm aquele caráter metafórico, aquele caráter de alerta, aquela coisa quase que simbólica, né, aquela coisa quase que mística, mas nesse discurso em específico do Rodriguinho ficou bem claro o seguinte, na minha opinião, né? A questão do subliminar. Então o Tadeu, ele fala assim, eu acho que se a gente pudesse resumir esse discurso é o seguinte: se você aceitou o convite, para que você passou todos os 50 dias do confinamento reclamando do programa? Para que você passou 50 dias do confinamento reclamando das dinâmicas, reclamando da produção, reclamando disso ou daquilo? Então aceitou para quê? Foi por causa da esposa? Tudo bem, mas você já entrou sabendo, né, como é que eram as regras. Então, no meu ponto de vista, sim, para a gente analisar esse discurso do Tadeu, a gente tem que partir desse princípio do desdenho do Rodriguinho em relação ao reality show, em relação a tudo que aconteceu durante esses 50 dias, e o ponto alto também desse discurso foi o relacionamento dele com as pessoas na casa, né? Porque tem um momento do discurso que ele fala: não basta ser o leão, não basta ser o fortão e querer comandar, querer jogar de dentro do quarto, que foi o que ele fez a maior parte do tempo. Ficou entocaiado lá no quarto Gnomos, nunca mais saiu de lá, e dali ele dava as cartas dele, só saía para comer e estava quase que vivendo um regime de clausura. A Pitel chegou até uma vez a falar com ele sobre isso: você tá aqui em cativeiro, parece que você tá vivendo em cativeiro. Então acho que ele não incorporou, não é o perfil do Rodriguinho Big Brother. Talvez se ele entrasse na Fazenda, sim, ele tivesse outras atividades. Eu sempre achei que ele era perfil de Fazenda, nunca de Big Brother, até porque as dinâmicas são diferentes, mas essa passagem dele foi, na minha opinião, completamente desastrosa. Bom, uma outra coisa também desse discurso que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui é quando ele fala, né, o Tadeu fala sobre as relações, e aí ele percebe que ele errou em algumas relações, e antes de ir embora ele vira para o Davi e fala o seguinte: olha, eu enxergava você como o meu filho, eu tratava você como o meu filho e tudo. Gente, vamos combinar, né? Ninguém trata o filho da maneira como ele tratava, com palavras de ódio, com palavras agressivas, com palavras assim que chegavam a pesar pra gente negativamente, a gente que assistia aqui do lado de fora, né? E aí o discurso do Tadeu termina assim, abre aspas: quem sai é quem queria sair. E realmente a gente queria muito que o Rodriguinho saísse. Foi uma participação muito pesada, negativa, no meu ponto de vista também. Eu gosto sempre de salientar isso aqui. Foi pior do que a participação da Carol Conká, porque a Carol ali ainda estava fazendo aquela coisa mais dinâmica, aquela coisa mais malvadona, e o Rodriguinho não. Ele partiu para um lado sarcástico, para um lado pesado, e aí eu acho que desanda todo o jogo. Na saída da casa, o Rodriguinho disse assim: joguem, mas se respeitem. E aí como é que a gente vai pensar, né? O cara que passou 50 dias na casa sem respeitar ninguém, o cara que passou 50 dias na casa desrespeitando os próprios colegas artistas, os próprios colegas de confinamento, como é que ele vai falar isso? Respeitem, né? Joguem, mas se respeitem. O que deu a entender é que ele estava o tempo todo fazendo uma espécie de personagem ali dentro, que ele achou muito bonitinho e saiu. Só que o mundo aqui fora, a partir de agora, vai mostrar para ele o que realmente ele fez. Eu acho que a burrice que ele fez dentro do jogo em querer assumir um personagem que talvez não fosse ser muito favorável para ele, né? E que, enfim, ele acabou acreditando que estava sendo o maioral, que estava indo tudo bem, mas que na verdade os planos dele, na minha opinião, foram todos por água abaixo. E as indiretas do Rodriguinho não terminaram com a eliminação dele. Lá no palco com o Tadeu, ele ainda disparou ainda disparou assim uma pérola antes de deixar o programa, que foi o seguinte: ele falou que nunca mais ele ia julgar ninguém que tivesse participado do programa. Ou seja, mais uma vez ele continuando aí desdenhando do reality, isso porque ele disse que viveu um turbilhão de emoções dentro da casa, que para ele foi um momento assim de bastante aprendizado, que ele aprendeu bastante, talvez coisas que ele não tivesse aprendido aqui do lado de fora, né, no mundo real, mas eu acho que não justifica, né, ele fazer esse pouco caso do programa. A entrevista com a Thaís Versosa e o Ed Gama, que está disponível lá no G-Show, também foi muito interessante, ainda que a internet
tenha comentado bastante a respeito da, vamos dizer assim, entre aspas, da leveza da entrevista, né? Porque para muita gente a dupla aí de apresentadores passou pano pro Rodriguinho, e eu acho, como eu até falei para algumas pessoas, alguns, né, internautas, que é o seguinte: não é mais o jornalismo que faz a entrevista, é o entretenimento. O entretenimento, ele tende a deixar a coisa mais florida, né? Mais leve, vamos dizer assim. Porque antigamente, quando era a gente, jornalista, que ia fazer essa entrevista da eliminação, a gente até recebia orientação, ó, vê se vocês podem aí pegar leve com fulano, com Beltrano, mas a gente mandava mesmo, porque a gente fazia perguntas que o público queria saber. Então, eu acho que não adianta você também abrir um canal para o público, né, numa dimensão como essa, com uma participação como essa, ainda com uma participação polêmica como a do Rodriguinho, e ficar passando pano ali. A gente sabe que ele errou pra caramba, ele errou muito com o Davi, ele foi muito desumano com o Davi, com outros participantes também, com a própria Bia que indicou ele, enfim, com um monte de gente dentro da casa. Então, assim, aquele momento da entrevista da eliminação, eu acho que não foi tão interessante como, por exemplo, foi a do Michael, como foi a do Nizam. A gente quer isso, né? A gente quer colocar realmente o participante, é o último momento que o participante vai ter para falar sobre o que ele viveu na casa, e ele ainda tá, as lembranças ainda estão muito frescas, ele já acabou de sair da casa. Então, assim, fazer aquela coisa bonitinha. A Thaís até Fersosa foi pra internet, falou, olha, a gente segue um roteiro, cada programa é um programa e tudo mais, mas realmente a coisa não ficou muito legal. A gente gosta da verdade às claras, eu acho que isso é sempre muito importante. Então, lá na entrevista com a Thaís Fersosa, ele reconheceu, né, essa questão do Davi, ele depois até na Ana Maria também ele pediu desculpas pro Davi, ele assumiu que ele falhou, realmente ele falhou bastante, mas gente, não adianta, né, a gente perceber isso tudo e ver que o cara lá dentro entrou assim se achando, né, cheio de propriedades e começou a humilhar as pessoas, né, eu acho que não é bem por aí. A gente gosta de polêmica, o Big Brother, eu falo sempre em todos os programas aqui, o Big Brother é uma continuação da novela das 9, então tem personagem sim, tem gente que vai para fazer VT sim, mas eu acho que tudo precisa ser mais leve, mais saudável. E claro que a gente não está falando da pessoa humana do Rodriguinho aqui fora, a gente não está falando da vida dele aqui fora, a gente está falando desses 50 dias onde a gente pôde acompanhar um Rodriguinho que talvez muitas pessoas não conhecessem. Aliás, muita gente nem conhece ele, essa nova geração, porque, como eu disse, ele fez parte aí da década de 90, né? Então tem muita gente mais nova, mas assim, inclusive dentro da casa também, né? Aliás, ele falou na entrevista da eliminação com a Thaís e com o Ed, que a desavença dele com o Davi começou justamente por isso, porque o Davi não reconheceu ele, foi perguntar pra ele, tá, mas você é quem? É um baiano? Né? Você é da Bahia? Por conta daquele perfil moreno, tatuado, achou talvez que ele fosse um cantor de axé, sei lá o que, e isso incomodou bastante ele, e depois também o primeiro voto que ele recebeu do Davi, isso foi pesando, mas nada, absolutamente nada justifica ele ter feito o que ele fez, não só com o Davi, essa marcação mesmo homem a homem, que acontecia fora do ao vivo, porque no ao vivo ele era uma outra pessoa, mas essa marcação assim pesada no dia a dia. Então foram 50 dias que a gente viveu a metade do programa com esse peso todo de Rodriguinho, e agora a gente parte daqui para 50 dias um pouco mais leve. A gente vai continuar aí a princípio com a vilã Fernanda, que eu acho que eu tava até pegando um pouquinho de implicância com ela, mas eu acho que ela é uma excelente vilã, porque é uma vilã bem-humorada, é uma vilã articulada, é uma vilã que não pesa a mão na questão da tirania. Então eu acho que isso tudo a gente gosta, fica gostoso da gente assistir, né? Mesmo sabendo que ela não seja a super favorita, a super querida, mas ela é necessária dentro do jogo. Então, por isso talvez que ela tenha recebido aí esse percentual tão baixo de 6,90 e pouco, né? Eu acho que isso faz parte também do gosto que o público tá tomando. E agora segue assim, gente, o quarto Gnomos sem o seu líder, né? O líder vamos dizer assim, o líder do quarto Gnomos, que era o Rodriguinho, sai. Agora o quarto Gnomos fica com a Pitel e a Fernanda ali no comando, e mesmo que o Rodriguinho tenha dito em todas as entrevistas até agora que tudo não passou de uma grande brincadeira, que tudo não foi assim uma grande brincadeira, a gente precisa combinar, foi uma grande brincadeira? Na opinião dele, foi uma brincadeira de mau gosto. Eu acho que ele não precisava ter ido tão além
a crueldade, com o comportamento tóxico dele, né, em relação aos outros participantes. O botão estava ali o tempo todo. Não gostou do jogo? Poderia ter feito igual o Thiago Abravanel. Vai lá e aperta o botão e sai. E ele também falou na entrevista da Thaís Versosa que mesmo se ele tivesse voltado do paredão, ele não iria apertar o botão, que fique bem claro isso, viu, gente? Aquilo tudo lá não passou de uma grande cena, então ele disse que mesmo se ele tivesse voltado, ele não iria apertar o botão, ou seja, grande parte do que ele fez, no meu ponto de vista, foi uma grande interpretação, viu? Foi um personagem, uma carapuça que ele vestiu que deu muito errado. Mas jogo que segue, a casa agora com 15 participantes e a gente continua aí vivendo essas emoções agora da metade para o final, né? A gente já começa a contagem regressiva, já passamos da metade. Vamos falar agora, gente, sobre o Sincerão. A gente sempre comenta aqui às terças-feiras sobre o Sincerão. A gente já falou em edições anteriores sobre a necessidade que o Sincerão estava tendo de se mudar, de se reformular. Esse projeto, essa ideia inicial do Sincerão não vingou e agora eles estão resgatando dinâmicas de outras edições para dar aquela movimentada. E nessa semana a gente teve o Sincerão com a geleca, com o tradicional balde de geleca, que relembrou muito a gente aquele balde, né, com a água que jogaram em outras edições. Isso é muito legal, porque eu acho que isso cria sim mais dinamismo dentro da própria dinâmica e foi muito bom a gente ver esse novo formato, que na verdade, de novo, não tem nada, mas nessa edição, essa releitura, vamos dizer, até do tiro e porrada e bomba também, né, com aquela geleca, só tá faltando a fumaça, mas eu tenho certeza que em algum momento esse Sincerão vai trazer, né, aquelas novidades que, como eu disse, não são novidades, mas aqueles mecanismos, aquelas coisas que a gente gostava tanto das outras edições. Bom, nessa vez, a líder Beatriz, o anjo Michel e os emparedados Rodriguinho, Buda e Fernanda, eles ficaram dentro da sala. O restante da casa foi todo lá pra fora. E lá fora, gente, começou... porque lá fora que eles iam levar os baldes, né? A dinâmica começou dentro da casa, né, onde os brothers escolhiam 3 alvos. Um pra proteger, outro pra desprezar e um outro para eliminar do jogo. E lá fora, sim, o pessoal desprezado e eliminado ganhava um balde amarelo e vermelho, respectivamente. E foi essa dinâmica motivadora que a gente adorou. O Davi e a Isabelle, eles foram os que receberam mais desprezo. E eles tiveram o direito de escolher, em comum acordo, alguém para jogar o líquido amarelo. Claro que eles escolheram quem? O Rodriguinho. O Davi, ele foi o mais votado nessa dinâmica para poder sair do jogo. E ele escolheu o Michel para receber o balde de líquido vermelho. Então, gente, como eu falei, a gente gosta disso, né? A gente gosta desse tipo de movimentação, a gente gosta desse tipo de brincadeira. E vou dizer uma coisa, rendeu muito, mesmo depois, né, que terminou a dinâmica do Sincerão, ainda rendeu muito dentro da casa, porque aquilo incomoda e não é só a questão estética, a questão do incômodo, né? O líquido incomoda. Então, assim, foi muito bacana e tomara que a produção e a direção continuem mantendo essa dinâmica raiz, essa coisa raiz que a gente tanto gosta, que afinal de contas, também a segunda-feira é o nosso momento de descontração, né? O programa da semana tá acabando, mas antes da gente ir embora, vamos atualizar o prêmio. O Rodriguinho, depois que saiu da casa, ele rodou a roleta lá e o número que saiu, né, o valor que saiu do prêmio acumulado foi de R$350 mil. Com isso, o prêmio agora passa para R$1.400.000. É o que tudo indica, realmente vai ser o maior prêmio da história do Big Brother Brasil. É muita grana, né, gente? Você vê, na metade do programa já tá com R$1.400.000 e, ó, eles tiraram o zero lá da roleta, né, o valor de zero, e botaram 350 mil. Não, botaram 600 mil, perdão. Então, assim, vai que alguém dê a sorte, né? O próximo eliminado dê a sorte de aumentar esse prêmio para R$600 mil. Vai ser uma bolada, só vou dizer isso, vai ser uma bolada. Bom, a gente falou aqui, né? Ainda tem 15 participantes dentro da casa, tem muita gente ainda que precisa sair. Eu acho que ainda tem gente ali que não está contribuindo em muita coisa, como o Michel, como a Giovana. Eu acho que ela não contribui em nada. Eu acho que ainda tem que dar uma mexida. A Leide está despertando aos pouquinhos, mas eu ainda tenho receios de que não dê tempo dela despertar o suficiente para esse jogo. Eu acho que também ela é uma boa jogadora, mas está precisando acordar com urgência. E outras peças
peças estão começando a se movimentar de forma mais interessante, como por exemplo o Bin. Eu tenho visto o Bin assim, fazendo, apesar de estar muito quietinho, muito comportado ali, eu tenho percebido que ele está fazendo jogadas bem interessantes, a gente precisa ficar atento. E claro, aqueles personagens clássicos e que se destacaram mais até agora, como a Bia, como o Davi, como a Isabelle, né, como a Lani, eu acho que eles fazem a diferença nesse conjunto, nesse time todo. O meu ponto de vista, eu gosto de frisar meu ponto de vista porque a partir daí a gente abre discussões, né? Mas assim, os camarotes que entraram se achando camarote, como por exemplo Vanessa, Rodriguinho, a Yasmin nem tanto, porque eu acho que na opinião dela ela não se vê tanto como camarote, mas a Vanessa e o Rodriguinho, eles entraram se achando camarote demais. E o jogo não é bem assim, porque a gente tá vendo que aqui fora os pipocas estão se dando melhor do que os camarotes. A resposta do público são as redes sociais, né? O Davi já passou de 5 milhões de seguidores, né, no Instagram, e ele não tinha nenhum, ele entrou até sem perfil no Instagram. Então assim, se eles têm essa perspectiva, se eles têm essa visão, né, de popularidade, de engajamento, porque eles são camarote, melhor eles abrirem olho porque ainda dá tempo. Então, gente, a gente vai ficando por aqui com nossos 5 minutos de fama. Lembrando que o nosso encontro é toda quarta-feira pra gente poder falar sobre o eliminado da semana, ou então eu posso voltar a qualquer momento com notícias da casa mais vigiada e, claro, mais comentada do Brasil. A gente se vê a qualquer momento. Até lá!